Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando, que tudo esteja tranquilo em casa, onde vocês estejam. A gente vai falar um pouco na aula de hoje sobre coerência e quero mostrar um pouco para vocês por que esse tópico é tão importante. De modo geral, a gente pode dividir coerência em três partes, em três tipos, pelo menos, né, que os corretores, os avaliadores, enfim, os professores tentam entender melhor a coerência a partir desses três pontos de vista. É isso que eu gostaria de mostrar um pouco para vocês nesse nosso encontro de hoje. Então a gente vai falar um pouco sobre coerência interna, externa e gênero. E eu vou tomar redações reais, produções reais feitas, para que a gente possa discutir um pouco isso, tá bem? Como de costume, no final eu olho o chat para ver se há perguntas. Bom, a coerência interna ocorre dentro do próprio texto. É quando o aluno, com um bom uso de conectivos, especificamente com um bom uso de conectivos, né, consegue mostrar que uma parte do texto tem ligação com a outra, uma boa ligação com a outra. Então, a habilidade aqui, essencial, é a escrita. Então, para a gente produzir melhor textos com melhores coerências internas, é preciso escrever. É uma habilidade que não tem jeito, não basta ler um texto para a gente entender isso. Para a gente produzir bem, precisa escrever. A coerência externa é relacionada às informações que o escritor do texto, no caso o aluno, traz para dentro do seu texto, mas que estão fora. Em geral, são dadas pelo mundo, conhecimento de mundo, por exemplo, a capital de um país ou a data de um evento histórico, etc. Enfim, qualquer informação que esteja no mundo, né? E ao mesmo tempo uma informação que está no texto base, ou seja, que ele tira de fora do texto dele para que seja coerente. Então, essa informação que é do texto base tem que estar colocada coerentemente dentro do próprio texto. Aqui a habilidade é extremamente interpretativa, precisa interpretar bem as informações do mundo e do texto base para aí conseguir utilizar a habilidade de escrita no próprio texto. E, finalmente, o terceiro tipo de coerência que eu estou chamando aqui é a coerência de gênero, que é basicamente dado por aquelas características discursivo-formais que aparecem nos enunciados da Universidade Federal do Paraná. Então, que características são essas? Eu já comentei um pouco com vocês em sala, já comentei em outras aulas, então a gente vai ver algumas dessas hoje. Como é que eu faço para que o meu texto seja coerente com relação ao gênero? Eu tenho que conhecer o gênero. Então, se me pede uma narrativa, se me pede um resumo, se me pede um comentário argumentativo, eu preciso conhecer esse gênero, eu preciso saber como ele circula. E aí há duas habilidades que são importantes. A primeira é a habilidade de leitura, tem que ler muito e textos de diferentes tipos, de diferentes gêneros, de diferentes jornais, revistas, etc. E claro, escrever também textos diferentes. Então, um ponto muito comum que acontece no cursinho é o fato de centrar-se muito no texto do Enem. Só que o texto do Enem, na verdade, ele é uma coxa de retalhos com relação ao conhecimento de outros gêneros. Então, ele exige que a gente saiba resumir, exige que a gente saiba expor, mas também que a gente coloque a argumentação. Então, no caso de conhecer melhor um gênero textual, de saber usar a coerência boa para escrever um texto de um gênero textual, a melhor saída é ler e escrever textos de diferentes gêneros, de diferentes circulações. Então, nós vamos passar um pouco agora por alguns exemplos de resumos. Tá? Vamos ver um pouco como que esses resumos mostram essas características de coerência e no final, como disse, eu paro um pouquinho para que vocês façam perguntas. Tá bem? Então, vou dar um exemplo de um bom texto de resumo. Eu estou pegando os textos do Bem-vindo ao Clube Portugal, que foi um dos resumos que a gente fez. Vou pegar um bom texto aqui. O texto diz assim: no texto Bem-vindo ao Clube Portugal, publicado pela Folha de São Paulo, em 21 de fevereiro de 2020, João Pereira Coutinho critica a legislação vigente que libera a eutanásia em Portugal. O autor explica que essa problemática não se restringe somente ao livre-arbítrio do paciente, porque há médicos encarregados de executar esse processo irreversível. Além disso, a maior parte da população portuguesa não possui assistências paliativas. Por isso, interfere e se torna tendencioso as escolhas sobre realizar uma morte assistida. Desta forma, Coutinho também menciona ser culturalmente desigual o acerto de opções entre classes sociais, o que torna as intenções dessa legalização serem um bem socialmente seletivo. Bom, então dá para ver, né, que é um bom texto, ele coloca os elementos todos muito bem. Quem leu o texto do João Pereira Coutinho
sabe que é um bom resumo do texto, e quem não leu tem uma boa ideia do que ele está dizendo no texto original. Então, com relação à coerência a partir do gênero, vou começar por essa porque talvez seja a mais nova. Na estrutura inicial, a gente já vê uma boa apresentação do texto, com fonte, título, etc. Né? Então, tem aqui no texto Bem-vindo ao Clube Portugal, então tem o título publicado na Folha de São Paulo, a fonte, a data, 21 de fevereiro, o autor, João Pereira Coutinho, e aqui o que ele faz no texto. Critica a legislação vigente que libera a eutanásia em Portugal. Um outro comentário com relação à tese aqui, né, a partir do criticar, que é algo muito importante. Usar esse verbo corretamente aqui logo depois do autor para inserir a tese é essencial logo no início do texto. Já demonstra para o avaliador que está corrigindo o texto, que está olhando o texto, que esse texto vai numa boa direção. É importante lembrar que o resumo tem que ser impessoal. Eu só posso usar a terceira pessoa. E não pode ter uso de você ou de nós. Esse texto cumpre muito bem isso. Em nenhum momento o autor pensa em usar você ou nós, o que é extremamente essencial. Tá? O texto do Enem também recomendo que não se use você ou nós. Com relação à coerência externa, tem tudo que o autor disse ali e tudo o que tem nesse resumo é também o que o autor disse, ou seja, é verdade com aquilo que com aquilo que o autor disse. Então está muito coerente com o que o autor está defendendo. E também está coerente com o que está no mundo, tá? Com as informações do mundo. A tese, quando o autor desse resumo diz assim, João Pereira Coutinho critica a legislação vigente, eu diria que há um pequeno desvio apenas. Porque essa legislação não está ainda vigente. O próprio João Pereira Coutinho indica no texto dele, sugere que é um processo muito longo para a aprovação da eutanásia em Portugal. O parlamento português teria dado ali um primeiro passo para que a eutanásia fosse aprovada. Então essa legislação ainda não está vigente como a gente imaginaria. Por exemplo, hoje, se alguém quisesse, pedisse a eutanásia em Portugal, conseguiria. Não. Tá? Eu diria que isso aqui é um pequeno desvio de coerência externa aqui, né? O texto não diz que essa legislação está vigente, tem um pouco de incoerência aqui. Mas não é nada muito grave, o texto no geral está muito bom. Com relação à coerência interna, eu quero chamar a atenção para as retomadas. Vejam como essa produção, essa redação retoma o autor. Ó. Então, João Pereira Coutinho, que está destacado aqui, depois volta como o autor, explica, e depois só com o sobrenome, Coutinho. Então, essas formas são essenciais para a gente conseguir retomar o autor, não repetir e o texto ficar bem coerente, né? Internamente bem coerente e progredir muito bem. Um detalhe que eu sempre comento com vocês, né? Se a gente começa o texto assim, o autor João Pereira Coutinho no texto, blá blá blá, a gente perde a chance de usar esse autor no meio do texto. Então, evitar esse tipo de repetição é legal, tá? Então, deixa para usar o autor aqui e depois o sobrenome ou vice-versa. A retomada da eutanásia também foi feita de maneira bem bacana nesse texto aqui. Então, ele diz assim, João Pereira Coutinho critica a legislação vigente que libera a eutanásia em Portugal. Aí veja que essa proposta, essa redação retoma com esta problemática, essa liberação da eutanásia, depois esse processo irreversível, que é a questão da eutanásia, e depois a morte assistida, que de novo é a eutanásia. Então vejam que o texto está muito bem construído com relação às retomadas que faz, e tudo muito coerente, porque se a eutanásia leva à morte, ela é um processo irreversível, e ao mesmo tempo é uma morte assistida, é um sinônimo para a eutanásia. Tá? Então esse é o tipo de coerência interna que é muito importante para o texto progredir bem e não ficar repetitivo, não ficar pesado. Tá? Então, naquelas correções que a gente está fazendo para vocês, está lá nos itens 4, 5, ou melhor, 5 ou 6, que são aqueles itens relacionados à coerência, uso de elementos linguísticos e tal. Falar um pouco do uso dos conectivos neste texto. Então, olha esse exemplo aqui, que legal, do uso do porquê. O autor explica que essa problemática não se restringe somente ao livre-arbítrio do paciente, porque há médicos encarregados de executar esse processo irreversível. Então, veja só, aqui a autor desse resumo está juntando duas informações. Primeiro, que não é só a questão de livre-arbítrio. O João Pereira Coutinho diz assim, ó, não é só a questão de livre-arbítrio, não é a pessoa que pode decidir o que ela quer fazer. Por que que não é? Me explica. Desenvolva esse raciocínio.
Aí o autor lá no texto vai dizer, bom, porque os médicos é que executam a eutanásia no paciente. Bom, se é assim, eu tenho uma relação de consequência, né, que não é o livre-arbítrio, de uma causa. Por causa que os médicos executam isso, consequentemente, não é uma questão de livre-arbítrio, não é uma decisão só do paciente. Aqui está o argumento 1 e aqui está o desenvolvimento desse argumento 1. Então, aquelas vezes que eu dizia na aula para vocês assim, tentem achar os argumentos do autor. Bom, o primeiro argumento dele é, não é uma questão de livre-arbítrio. Como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu explico? Porque os médicos é que executam a eutanásia. Então, essa relação entre uma informação, um conectivo e outra informação é essencial para o texto ter essa coisa que eu estou chamando de coerência interna aqui. Tá? Isso é coerência interna. O texto, dentro dele, ter partes que conversam a partir desses elementos, seja da retomada, como eu mostrei, seja de conectivo agora. Continuando. Além disso, a maior parte da população portuguesa não possui assistências paliativas. Por isso, interfere e se torna tendencioso as escolhas sobre realizar uma morte assistida. Então, aqui tem dois conectivos. O primeiro é o além disso. Então, o fato de ter o argumento 1, né, que é não só uma questão de livre-arbítrio, me faz, olhando lá para o texto do João Pereira Coutinho, acrescentar um segundo argumento, que é a questão da falta de assistência paliativa lá em Portugal. Então, no texto do João Pereira Coutinho, tem dois argumentos para ele ser contrário à liberação da eutanásia. O primeiro, que não é uma questão de livre-arbítrio, porque outras pessoas vão ter que executar, e o segundo é a falta de assistência paliativa, quer dizer, a pessoa que não tem muita opção, não, eu quero, por exemplo, morrer, né, da minha morte natural, mas ser bem cuidado, ter menos dor e etc. Como em Portugal isso falta para as pessoas, então essa falta de assistência vai fazer com que as pessoas tomem outra decisão. Então esse, além disso, aqui é um conectivo que vai juntar duas informações. Informação 1 mais um acréscimo para essa informação 1. Então aqui é um jeito de juntar esses dois argumentos. E veja que o jeito que essa redação faz é sem precisar recuperar o autor de novo, porque está usando além disso, na sequência de argumento não precisou usar. Vamos dar uma olhada no por isso. O por isso junta a causa, que é falta de assistência, que é o argumento 2, para mostrar uma consequência. Então esse conectivo por isso, então por causa disso, por causa do quê? Da falta de assistência. Qual é a consequência? Essa escolha vai ser tendenciosa, aquilo que eu estava dizendo antes. A pessoa vai escolher a eutanásia, porque ela não tem assistência. Então, é muito menos sofrido passar pela eutanásia do que ficar muito tempo numa cama ou com muita dor. Então, para ele, essa é uma relação lógica entre um argumento de faltar assistência, um argumento social aqui, né? E a consequência que vai ser uma escolha tendenciosa. Mas veja como o conectivo é que faz essa relação, gente. O bom uso dos conectivos é que mostram isso. Por isso que a gente insiste tanto com vocês em capricharem nos conectivos, em usarem os conectivos, prestarem mais atenção nos textos que vocês leem a partir desses elementos. Isso é muito importante. Finalmente, desta forma, Coutinho também menciona ser culturalmente desigual o acerto de opções entre classes sociais, o que torna as intenções dessa legalização serem um bem socialmente seletivo. Bom, o autor, a autora desse texto aqui usa desta, eu prefiro sempre usar dessa, tá? Eu acho mais tranquilo de usar o dessa. Primeiro, esse autor diz assim, o fato de haver uma escolha tendenciosa, que é esse argumento 2, leva a uma outra consequência, que é uma seleção social. As pessoas que não tiveram a opção de terem cuidados paliativos para chegar a uma morte natural, vão preferir a eutanásia. Então, é como se fosse uma seleção social. O pobre vai ter que morrer, não tem chance, ele não tem assistência. O rico vai poder fazer o que ele quiser. Então, de novo, ele diz assim, bom, é uma coisa que é para poucos, é um privilégio para poucos. Isso, né? Então, deveria se discutir outras questões em relação à saúde em Portugal. Bom, o autor usa dessa forma porque isso aqui é uma causa, o fato de ter uma escolha tendenciosa leva a consequência a uma seleção natural. Por isso, dessa forma, a partir disso, a partir dessa causa aqui. Então, novamente, um bom uso dos conectivos. Vamos dar uma olhada num texto agora que é regular. No texto Bem-vindo ao Clube Portugal, publicado pela Folha de São Paulo em 21 de fevereiro de 2020, João Pereira Coutinho expõe que brasileiros tendem a ver Portugal como um país conservador. Porém, analisando os fatos e legalizações que sucederam no país ultimamente, incluindo a eutanásia, nos faz repensar sobre tal afirmação.
Estima-se que em 2020 o país estará no bloco de países europeus com a eutanásia autorizada. O autor se opõe a tal devido à falta de livre-arbítrio, uma vez que a decisão de eutanásia é tomada por terceiros, no caso médicos, visando apenas pôr fim ao sofrimento intenso. Exclui-se toda e qualquer liberdade de escolha do indivíduo submetido ao procedimento final. Então, com relação à coerência de gênero, o início ali na estrutura tá ótimo, tá igual ao texto anterior. No texto, o título do texto aqui, bem-vindo, fonte, autor e o verbo. Então, a estrutura tá boa. Os problemas começam a aparecer quando a gente olha para itens mais específicos. Por exemplo, a questão da pessoalidade. Então, nessa redação a gente vê o uso do nós aqui. No caso, o nos, mas a primeira pessoa, o nós, né? A primeira pessoa do plural. Nos faz repensar sobre essa afirmação. Jamais no resumo a gente pode usar o nos e o você, porque o resumo é um texto que eu faço para comentar sobre um texto de outra pessoa. Então, no resumo a gente não usa nos ou você. A não ser que sejam resumos acadêmicos, aí a gente pode usar a primeira pessoa do plural especificamente por questão de formalidade ou porque tem mais de um autor num artigo acadêmico. Mas nos resumos que a gente faz enquanto autores aqui para a Universidade Federal ou nos processos seletivos, a gente não usa nos nem você. O segundo ponto de coerência com relação ao gênero é a tese, porque esse texto diz que o João Pereira expõe que brasileiros tendem a ver Portugal como um país conservador. Mas a tese do João Pereira Coutinho não é expor alguma coisa, é criticar. Ele não quer expor, ele quer criticar. Por isso, não está assim, tá coerente com o texto base. De fato, ele expõe que os brasileiros veem Portugal como conservador, mas está incoerente com o gênero resumo, que exige que a gente coloque aqui a tese, não o que ele está fazendo no texto, não a exposição. Na sequência, tem uma questão de relevância. Então, o fato dos brasileiros, ou alguns brasileiros, verem Portugal como um país conservador, não é relevante para esse texto. É só para ele ironizar as opiniões sobre Portugal, de modo a reforçar que ele é contrário a essa legalização. Tá? Então, todo mundo acha que Portugal é conservador? Não é não. Fizeram a legalização da eutanásia e olha só o que vai dar. Né? Eu sou contra isso. Depois, o texto diz assim: estima-se que em 2020 o país estará no bloco de países europeus com eutanásia autorizada. Aqui tem uma questão importante. Ó. Não importa se vai estar no bloco ou não. O autor, o João Pereira Coutinho, não argumenta nada sobre isso. Ele não diz, é importante Portugal estar no bloco para acompanhar os países ou não. Ele faz isso só para criticar de novo, porque só são 4 países que permitem eutanásia. É como se ele falasse assim, bom, Portugal é tão esdrúxulo quanto, só tem 4 que apoiam isso. Tá? Mas, de novo, é para reforçar uma crítica dele. Mas não é relevante, não é o ponto central ali. Os 2 pontos centrais, o livre-arbítrio e a questão de assistência à saúde em Portugal. Com relação à coerência interna, olhem só isso aqui. Ó. Porém, analisando os fatos e legalizações que sucederam no país, incluindo a eutanásia, em 2020 o país estará no bloco de países. Veja, se aqui nessa parte do texto o autor está dizendo que já foi sucedida, já dá para a gente incluir a eutanásia nas legalizações que ocorreram em Portugal, como é que em 2020 o país estará no bloco? Já é para ele estar no bloco. Então, isso é uma incoerência interna, o texto é incoerente. Espera aí, se já tem eutanásia, não vai estar, já está. Então, esse é um ponto fundamental, esse é o tipo de problema que perde muita nota. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, de novo, eu volto àquela questão, no texto, o autor diz que vai ser um longo processo, que agora passou pelo parlamento, por isso que ele usa, às vezes, olha, foi aprovado no parlamento, mas pode acontecer que não seja aprovado em outras instâncias. Com relação à retomada, tem uma repetição também de palavras. Por exemplo, país se repete, eutanásia se repete, o que a gente não tinha visto no texto anterior. Com relação aos conectivos, vamos dar uma olhada no uso desse porém. Tem a ver Portugal como um país conservador, porém, analisando os fatos que sucederam no país, nos faz repensar a situação. Veja que o porém aqui está colocando um contraponto entre o fato de Portugal ser conservador e ter legalizado questões que são polêmicas. Então, de fato, é coerente isso que o autor está colocando aqui, só não é relevante. Quer dizer, pega pela questão da relevância, mas é coerente, tem coerência interna a isso. Eu vejo uma vez que também está bem empregado, mas também com uma questão mal desenvolvida. O autor se opõe a tal devido à falta de livre-arbítrio, uma vez que a decisão de eutanásia é tomada por terceiros. Então,
Falta livre-arbítrio é a consequência, já que qual é a causa? A decisão é feita pelos médicos. Igual o texto anterior, tem causa e consequência e um conectivo no meio. Tá? Então está correto, mas tem um problema. Tá? Tem um problema aqui, que não está desenvolvido isso aqui. Né? Esse argumento aqui não está desenvolvido, precisa ser melhor desenvolvido. Tá? E não é exatamente isso que o autor diz no texto. Com relação à coerência externa, há dois problemas. Primeiro, que ainda não foi legalizado, aquele ponto que eu chamei a atenção antes, e o segundo, que faltou o argumento 2 do autor. Faltou falar da questão social, da questão médica em Portugal. Isso não foi feito. Dá uma olhada rápida num outro texto regular, eu vou passar rapidamente por alguns elementos aqui que eu considero importantes. Tá? Aqui, ó. Vejam essa questão desse trecho em relação à coerência interna nesse texto aqui. A situação de cuidados médicos em Portugal é injusta, favorecendo os ricos e prejudicando os pobres. Por quê? Veja que esse argumento de cuidados paliativos, que é o segundo argumento que o João Pereira Coutinho coloca no texto dele, não está desenvolvido aqui. Precisa. Então, usar conectivos como uma vez que, já que, quer dizer, desenvolver essa ideia é importante. Porque senão, quem está lendo o texto não sabe exatamente que cuidados são esses, por que é injusto, por que favorece ricos e pobres. Precisa trazer, de repente, os dados que estão lá. Alguma coisa precisa ser feita para que esse argumento se desenvolva. Ou essa questão de interpretação. Tá? Eu não posso interpretar no lugar do aluno, mas eu posso dizer, ó, aqui está mal desenvolvido porque foi mal interpretado lá. Então, essa é a minha sugestão, explicar com conectivos como uma vez que, já que, blá, blá, blá. Com relação à coerência externa, esse texto tem um problemão. Olha só o que diz aqui. Ó. O escritor dá a sua opinião sendo a favor da eutanásia. Não, o autor é totalmente contrário a essa prática. Totalmente contrário a essa prática. Então, isso é uma incoerência grave. Isso vai levar a uma tese equivocada, aos argumentos de forma equivocada, porque o argumento não vai fechar com a tese. Então, esse é um resumo que tende a ter uma nota muito, muito baixa num caso como esse. Se fosse esse texto no vestibular, esse resumo teria uma nota baixa por conta dessa incoerência, que está mostrando a tese equivocada do autor. Então, é uma incoerência gravíssima. Por isso que eu digo que a questão da interpretação é fundamental para a gente ter uma boa coerência externa nos nossos textos. É isso, muito obrigado. Vou ficar aberto agora às perguntas de vocês. Cinco minutinhos para perguntas. O Vitor está perguntando se eu tenho um arquivo com conectivos para serem usados, né? Não, Vitor, não tenho. Mas assim, ó, primeiro, o mais importante é ler bem esses conectivos, tá? Ler bem nos textos, dar uma destacada nos textos, entender isso. Na última atividade de interpretação que eu fiz questões sobre esses conectivos. E o segundo é testar na hora que está escrevendo o seu texto, para que a gente possa ajudar se está bom, se está mal empregado ou não. Tá? Bem, Vitor? A Monique está perguntando assim, em caso de resumos, não precisamos usar as frases do autor? Não deve ser usadas as frases do autor, Monique. Não se deve usar as frases dele. É sempre com a sua palavra, interpretando sempre aquilo que ele disse, mas sempre com as suas palavras.
O Lucas, quantas vezes uma palavra pode ser repetida sem perder nota? Depende muito do tamanho do texto, Lucas. Por exemplo, no caso de palavras temáticas como eutanásia, tudo bem usar 2 vezes, mas usar 3 já não é bom, não é bom. Veja que aquele primeiro resumo que eu mostrei, a pessoa usou uma vez só a palavra eutanásia, depois não usou mais, o resumo está excelente. Então, quanto menos, melhor, eu diria. Tá? Não há uma quantidade definida, mas quanto menos, melhor. Luana, mas em resumo, sempre temos que pôr as fontes que aparecem no texto original, dar a entender não é suficiente? Bom, depende de que fontes você está falando. Se a gente pega aquele texto do infográfico que eu mandei para vocês, havia 2 fontes, a Odebrecht, que fez o infográfico, e a FGV, que deu os dados. Sempre pensem nas fontes primárias. A fonte primária é quem dá o dado, quem dá a informação. Então, o mais importante é a fonte primária, no caso, os dados da FGV, não os dados da Odebrecht. No caso do resumo, por exemplo, se tem autor e onde ele publicou, a fonte primária é o autor. Então é muito mais importante colocar o autor do que a fonte, no caso Folha de São Paulo. Então não se deve dar a entender. Sempre tem que colocar as fontes que aparecem no texto original, tá, Luan? Bom, pessoal, então eu vou deixar as últimas informações. Eu queria muito pedir que vocês conversassem com os amigos para fazer as atividades de interpretação que eu mandei, tá? Temos poucas respostas, tem 15 respostas apenas. Então, dá uma agitada no grupo de vocês aí para que respondam. É importante, tem questões lá sobre conectivo, sobre coerência, tá? Muito importante isso. E depois, eu tenho poucas redações agora também recebida pelo e-mail, lá aquele e-mail que eu indiquei para vocês. Peço que vocês mandem mais para que a gente consiga dar um feedback melhor daquilo que vocês estão fazendo, especificamente nessa questão de coesão e coerência, que é essencial para um texto, tá? E leitura também. Vamos para as 2 últimas perguntas aqui, eu preciso terminar. Vitor, no caso da eutanásia, se eu usasse para me referir a eutanásia, morte assistida, morte induzida, perderia o ponto? Não, Vitor, não perderia. Por exemplo, eutanásia e morte assistida são sinônimos. O que a gente deveria evitar aí em relação à eutanásia é a questão do suicídio assistido. A eutanásia é quando o fim da existência, o fim da vida da pessoa é feita por uma outra, por uma terceira. Mas em geral tem que ser autorizada por ela, então ela tem que estar consciente disso ou ter deixado alguma coisa consciente disso e também pelos seus responsáveis. Já o suicídio assistido é quando o médico, uma equipe médica, oferece a esse paciente também, por livre vontade dele, depois de uma equipe toda decidir, algum material, uma injeção, por exemplo, que ele próprio se aplique. Então, só a diferença entre eutanásia, morte assistida e suicídio assistido. Aí tem uma questão de diferença. A Luana diz lá, começando, por exemplo, então, com segundo a Folha de São Paulo, é um artigo escrito pelo autor tal, seria correto? Sim, seria correto. Como eu disse, a Folha de São Paulo é a fonte secundária, então começar o texto com a fonte secundária não é lá muito legal, mas tudo bem, não tem problema, pode começar. Peraí, mas ali, ó, segundo a Folha de São Paulo, não. Não é a Folha, não é a opinião da Folha, é a opinião do autor. Você só pode falar segundo a Folha de São Paulo, Luana, agora eu entendi a tua pergunta, quando ela escreveu um editorial, quando é o que ela pensa. Então, por exemplo, na Folha de São Paulo tem uma parte que diz assim, o que a Folha pensa. Aí sim, segundo a Folha de São Paulo, no editorial. Artigo escrito pelo autor é a opinião dele, não é segundo a Folha de São Paulo. Tá? Professor, vamos fazer a redação do Enem? Vamos fazer a redação do Enem na segunda parte das nossas aulas. E não, Beatriz, a gente não está fazendo só resumos, a gente já fez gráfico, a gente já fez tirinha e a gente já fez infográficos também. Então, há outros textos que estão circulando aí. Eu peço que você faça, que circule com os amigos. Esses textos são essenciais para a redação do Enem. A redação do Enem
parte do resumo, dos gráficos, das leituras de tirinhas de outros textos para a gente conseguir melhorar as redações do Enem. Tá bem? É isso, meus queridos. Muito obrigado. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.